tempo, eu tenho a ideia de simultaneidade das ações. Uma ação ocorre concomitante à outra. Muito bem, esses são os 9 tipos de adverbiais e vocês perceberam que em várias vezes eu falei, veja que essa conjunção é frequente, observe que tal conjunção é característica desse tipo de oração. A conjunção nas adverbiais é o elemento de ligação, é o conectivo. Ela serve para que você identifique logo, né, de imediato, logo que ler aquele período, não é? Que você identifica a circunstância. Você não deve decorar as conjunções, mas você deve sim saber quais são essas circunstâncias que elas podem indicar. Para isso, para que você tenha mais facilidade nessa interpretação, nós vamos ver rapidamente, não é? Até para que você não se canse vendo várias conjunções ou locuções conjuntivas, vamos ver quais são os tipos pertinentes a cada uma dessas orações. Vamos ver? Veja lá. As causais. Quais são as conjunções ou locuções conjuntivas? Lembrando que locução é sempre formada por mais de uma palavra. Quais são as mais frequentes? Porque, visto que, como, uma vez que, já que. Vamos ao próximo grupo, das concessivas. A principal é a embora, não é? Mas outras aparecerão. Apesar de que, ainda que, se bem que, conquanto que. Vamos lá. As condicionais. Se, salvo se, caso, contanto que, desde que. Consecutivas. Tanto que, de tal forma que. Observem o seguinte nas consecutivas. O advérbio de intensidade não faz parte, ele não faz parte da locução conjuntiva. O advérbio de intensidade vai aparecer na oração principal. Então, lembre-se do exemplo. Choveu tanto que a cidade ficou alagada. O tanto apareceu onde? Ele apareceu lá na oração principal. Então, o advérbio de intensidade aí não faz parte da locução conjuntiva. As comparativas. Tal, mais do que, tanto quanto. Mais um grupo. Veja, as conformativas, né? Aquelas que indicam com a forma de. O como, observe que o como apareceu no grupo das comparativas, no grupo das causais e agora também está aí no grupo das conformativas. Como, conforme, segundo, consoante. Mais o grupo das finais, as locuções conjuntivas mais comuns, a fim de que, para que. O outro grupo das proporcionais, a proporção que, à medida que, quanto mais. Procure guardar pelo menos uma dessas locuções. Qual é a mais simples para se guardar aí? Aquela que indica o próprio nome da circunstância. Então, a oração é adverbial proporcional, guarde a proporção que. E as outras você vai tentando substituir pela proporção que, por exemplo, para ficar mais fácil a interpretação. As temporais. Quando, enquanto, logo que, assim que, depois que. Para encerrar a aula, eu quero que você perceba as diferenças entre uma oração desenvolvida e uma oração reduzida. Vejamos quais são as características principais. As desenvolvidas são orações subordinadas desenvolvidas que vão trazer elementos de ligação. Quais são? As conjunções, no caso das substantivas, as conjunções integrantes. No caso das adverbiais, as conjunções adverbiais. Ou um outro elemento de ligação é o pronome relativo que aparece iniciando a oração adjetiva. E outra característica é a de que os verbos vão estar no modo indicativo, subjuntivo ou imperativo, ou seja, flexionados. Já nas orações reduzidas, não vai aparecer essa conjunção ou o pronome relativo, que são esses elementos que fazem a ligação entre a oração principal e a subordinada. Além disso, observe que os verbos vão estar no infinitivo, no gerúndio ou no
particípio. Aquelas formas ar, ir. O gerúndio, ando, endo, indo. E o particípio, ado e ido. Vamos lá, vamos ver então quais são essas reduzidas e essas desenvolvidas. Vejamos aí exemplos comparativos. Ele sabia que todos estavam preocupados com a situação. Veja como essa oração ficará reduzida. Ele sabia encontrar a solução para o problema. Observem as diferenças. Na oração primeira, não é? No enunciado primeiro, nós temos a conjunção integrante e o verbo no modo indicativo. Tiramos esses elementos. Tiramos a conjunção integrante, tiramos o verbo no modo indicativo e colocamos o verbo no infinitivo. Outro exemplo para você. Se chover, o racionamento de água terminará. Veja lá, vamos reduzir essa oração. Chovendo, o racionamento de água terminará. Observe aí que você tem essa faculdade de colocar o verbo no gerúndio. E nós tiramos a conjunção adverbial se. E mais um exemplo. O mendigo dormia sobre o papelão velho que jogaram no chão. O mendigo dormia sobre o papelão velho jogado no chão. Nós reduzimos essa oração subordinada adjetiva. Tiramos o pronome relativo que, colocamos o verbo no particípio. Ele estava conjugado no modo indicativo. Você percebeu a diferença? Ótimo! Então, não se confunda na forma que essa oração vai aparecer. A forma não traz nenhum problema. O que importa é que você saiba classificá-la. Reduzida ou desenvolvida, a classificação será a mesma. Um grande abraço para você e eu espero na próxima aula.